momento da visita de Lula à Espanha, em mais um deslize diplomático, o presidente falou sobre a criação do Estado de Israel. A ONU era tão forte que em 48 ela conseguiu criar o Estado de Israel. Em 2023 ela não consegue criar o Estado palestino. Só para a gente medir o que aconteceu nesses anos todos. Quando os Estados Unidos invadiu o Iraque, não houve discussão no Conselho de Segurança. Quando a França e a Inglaterra invadiram a Líbia, não houve discussão no Conselho de Segurança. E agora a Rússia, que é membro também do Conselho, membro fixo, também não discutiu. Ora, se os membros que têm a responsabilidade de dirigir, sabe, a paz mundial não pedem licença, por que os outros têm que obedecer? Thiago Pavinato, com você, Pavê. Eu posso pedir um minuto de silêncio? O pessoal do rádio não vai gostar muito, só por isso eu não vou te conceder, Pavê. Muito bem, porque isso é passível de um minuto de silêncio. Morre aqui a diplomacia brasileira. Jaz aqui o que restava de um Brasil internacional. E agora eu tenho certeza que aqueles que votaram no Lula porque acreditavam que ele ia fazer alguma coisa boa, isso é caso de psicólogo. Mas aqueles que continuam acreditando é caso de psiquiatra. Não é possível. Veja bem, eu vou linkar uma coisa com a outra. Se o Lula faz uma declaração absurda dessas no seu Twitter, na sua conta do Twitter, por exemplo, e você reposta e critica, se essa PL da censura fosse aprovada, a gente podia puxar até 3 anos de cana. 3 anos por criticar uma barbaridade dessa. Por criticar uma besteira tão hedionda que não existe compasso no mundo capaz de desenhar o seu diâmetro. Ora, Lula, enquanto a democracia brasileira enfrenta a sua pior crise, por dentro, não por fora, porque os vândalos do 8 de janeiro quebraram coisas, são estúpidos, mas não ameaçaram a democracia, cometeram um crime contra a democracia porque o tipo penal é tentar. Agora, se tentaram de maneira idiota, é o problema deles, mas cometeram esse crime. A nossa democracia está implodindo por dentro, pelas instituições. E ele pega, faz as malas com Janja, realiza a agenda portuguesa, agora faz a espanhola, chega e ainda diz ao púlpito: tomara que empresas brasileiras venham aqui na Espanha e tomem empréstimo. Vocês acham que o governo espanhol vai conceder empréstimos baratos a empresas brasileiras para criarem empregos no Brasil? O que é que ele está tentando dizer? Ele quer o caos no Brasil? Ele quer mais desemprego no Brasil? Talvez sim, porque isso confirma a suspeita que se tem de que ele quer um pai. Ele é o pai dos pobres, como eu disse uma vez, ele cria pobres. Ele quer mais desempregados para que esses desempregados necessitem do auxílio do Estado, do Bolsa Família, e que ele controle a população de miseráveis, como fez o Hugo Chávez. E ainda ele é grandiloquente, né? Eu sou o único presidente do mundo que fala não só com o governo, eu falo com o governo, falo com a empresa, falo com o trabalhador. Eu não vi ele fazendo isso em Cuba, não vi ele fazendo isso na Venezuela. Eu não vi Lula falar com um trabalhador nenhum nos Estados Unidos. Eu não vi o Lula falar com o trabalhador na China. Ou ele acha que o mundo inteiro é imbecil, ou ele tem um problema muito sério de imbecilidade. A mitomania de Lula, ela tomou uma proporção que ele acredita nas mentiras que ele fala. Ele reclama dos juros. Ele não parou no Brasil ainda. Para, administra, faz alguma coisa, reaja, presidente.
Mas não fica mentindo para o mundo inteiro que está cada vez mais feio. Para fecharmos, Roberto Mota, sua análise, Mota, sobre as falas do presidente e os protestos que Lula enfrentou nessa passagem pela Espanha. Brown, muita gente defende uma ideia interessante. Essas pessoas dizem que antes de ocupar cargos poderosos no governo, os candidatos deveriam ter tido uma experiência de trabalho no mundo real. Eles deveriam saber, por exemplo, como se emite uma nota fiscal, como se fecha uma folha de pagamento no final do mês, quando você olha para o caixa da empresa e vê que não tem dinheiro para pagar o salário dos funcionários. E aí você tem 3 ou 4 dias para se virar. Essas pessoas deveriam saber o que é fazer uma venda, porque se você não vende o suficiente, você não ganha comissão e não paga as contas no final do mês. Essas pessoas deveriam saber o que é servir uma mesa, atender um cliente, varrer uma loja no final do dia. É curioso e, eu confesso, quase ofensivo ouvir alguém que viveu quase a vida inteira do dinheiro público dar lições aos empresários sobre o que eles deveriam fazer. São tantas declarações estapafúrdias que eu resolvi voltar no tempo. Eu fui consultar o pai da teoria econômica, Adam Smith, autor do clássico A Riqueza das Nações. Por acaso eu estou escrevendo o prefácio de uma nova edição. Prestem atenção ao que Adam Smith escreveu no ano de 1776. O cúmulo do despropósito e da presunção dos governantes é querer controlar a vida econômica dos cidadãos e restringir seus hábitos de consumo através da taxação da compra e da importação de produtos. Continua Adam Smith, os governantes são sempre, sem qualquer exceção, os maiores gastadores da sociedade. Eles que cuidem dos seus próprios gastos e deixem que o povo saberá cuidar dos seus. Pois não, Dantas? Olha, a egotrip do Lula, ela tá chegando ao seu ápice. E ele, depois de reescrever a sua história, a história da corrupção no Brasil, agora ele quer reescrever a história mundial. O que ele falou deve ter mexido lá no túmulo do Oswaldo Aranha. O Oswaldo Aranha deve estar querendo baixar aqui para dar um tapa na cara dele, de falar uma besteira dessa, de tentar manipular um fato histórico. A ONU, em 47, ela aprovou por maioria, ampla maioria, uma resolução que dividiu a Palestina em 2 estados, um de Israel e um dos árabes, um dos judeus. Dividiu. E um ano depois, os judeus criaram o seu estado, aceitaram a resolução e criaram o seu estado. Só que os palestinos não aceitaram e nunca criaram o seu estado. Então, assim, não vem mentir, pare de mentir, Luiz Inácio. Não é possível. Você não vai conseguir reescrever a história do mundo. Você pode, com a ajuda aí de forças aqui internas, tentar reescrever a sua história. Mais nada. E mais 2 minutos, Como é que fica o Brasil, então, diante da comunidade internacional, a partir dessas falas do presidente Lula? Como é que a diplomacia está reagindo aí em Brasília, que é sempre um termômetro importante, diante dessas últimas incursões e declarações do presidente Lula, Zé? É a hora do Celso Amorim agitar e tentar desfazer esse estrago da diplomacia brasileira, né? Lula, ele acha que sabe um pouco de cada coisa e engana todo mundo soltando pedaços, farpas, né, de um ou outro conhecimento que ele tem, e acredita de uma forma muito arrogante no seu poder de retórica para mentir, e sempre houve. Ele próprio disse que mentia quanto a números, dizendo que existiam 40 milhões de crianças famintas no Brasil, e chamaram a atenção dele. Lula, não é possível ter 40 milhões de crianças famintas no Brasil, senão todo mundo já tinha morrido de fome.
Ele mesmo falando isso e rindo, ou seja, ele usa muito essa estratégia de retórica e tal e tenta convencer. É um arrogante, acha que sabe tudo e que convence todo mundo e que tem o poder da fala e o poder de enfeitiçar a todos, né? Isso não é realidade, e até porque o mundo mudou. Hoje é só através de uma pesquisa você descobre quando alguém está falando uma inverdade. Mas tem consequências. Ele passou por consequências muito sérias quando ele disse que a guerra Rússia-Ucrânia, e me dê licença aqui, eu tenho até vergonha, fico constrangido de chamar aquilo de guerra. Que não é guerra. Guerra é quando dois países se enfrentam. Aquilo ali é uma invasão da Rússia sobre a Ucrânia. Nada mais do que isso. Você nem precisa ser contra a Rússia ou contra a Ucrânia, mas é a realidade. A realidade é essa, foi invasão, não é uma guerra, né? E ele dizendo ali, quando um não quer, dois não brigam, essas coisas de mãe quando fala para dois irmãos ou para colegas de escola, né? E falando isso para a comunidade internacional. Houve todo um trabalho da comunidade internacional e a gente não pode, de maneira nenhuma, menosprezar e achar que Lula não tem fama internacional. Tem sim, ele é influente porque criou uma mentira e atacando o Brasil. Valeu, Zé. Quer completar, Pavê? Diz que ele é o único presidente que isso, é o único presidente que aquilo. A grande realidade é que ele é o único presidente que diz que está salvando a democracia, criando métodos de censura. É isso. Também não é o único, não. Todos os ditadores se diziam presidentes.